convidada de hoje tem uma história de vida incrível. E sabe o que é melhor? Uma história de vida vitoriosa. Jesuína Máximo é empreendedora, é proprietária de uma rede de restaurantes aqui em Divinópolis. E olha, nem sempre foi assim. E hoje ela está aqui comigo, vai nos contar como foi toda essa trajetória e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela hoje. Ai, Gê, que prazer em te receber aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, prazer imenso de estar aqui, você não faz ideia. Fico muito feliz de te ter aqui, porque eu tenho certeza que o que você vai nos contar hoje vai agregar muito para todos nós, para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Tomara que sim. Vamos prosear? Vamos embora. Vamos embora? Bora. Então vamos nessa. Gê, antes de a gente começar a falar dessa parte da vida mais presente, do momento presente, eu quero que você me conte um pouquinho sobre a Jesuína, a menina Jesuína. Você é daqui de Divinópolis? Me conta um pouquinho assim, lá da sua historinha, do início. Sou daqui de Divinópolis, eu sou a quarta filha, né? Minha mãe teve 7 filhos, então eu sou a quarta filha. E minha mãe é daquela geração assim, minha mãe teve 7 filhos e são 6 pais na minha casa. Então, Sim. assim, a minha mãe é uma mulher muito batalhadora, que criou a gente, assim, com muita garra mesmo. Então, assim, eu nasci em Divinópolis, morei muito tempo no fundo da casa da minha avó. Comecei, assim, estudei e comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade. Sim. Comecei a trabalhar de babá, né? Porque antigamente você trabalhava e morava no serviço. Verdade. Então, a minha mãe deixava a gente morar na casa dos patrões. Por quê? Porque ela não tinha condições de ficar alimentando e estudando a gente. Uhum. Então, se ela colocasse os filhos na casa de alguém, era mais fácil para ela, ficava mais leve. Ela era lavadeira. Então, assim, a menina Jesuína, até mais ou menos de 10 até 14 anos, eu trabalhava fora e minha mãe era lavadeira e eu mais a minha irmã, a gente entregava as trouxas de roupa. Vocês ajudavam. Ajudava porque a gente precisava, né, de ajudar a minha mãe. Então, assim, foi sempre uma história difícil, uma vida difícil, mas, assim, com muita honestidade, com muita alegria, porque a gente era muito, né, tem muitos filhos. Então, muita gente muita gente, era aquela correria. Então, minha mãe, assim, era aquela pessoa que acendia o fogão de lenha, fazia um café e ficava contando as histórias dela criança para nós. Então, aquilo, assim, era maravilhoso. É muito interessante, hoje você falar, porque a alegria não tem nada a ver com a situação financeira, com as oportunidades, não tem, né? A alegria, ela é uma essência mesmo da família. Exatamente. Então, assim, a gente era muito feliz, a gente brincava, hoje em dia eu fico olhando, a gente brincava de pique, a gente brincava de queimada, a gente brincava de roubar bandeira. Era um tempo muito diferente, é verdade. Minha mãe fazia bolinho de chuva. Então, assim, aí vinha, né, as crianças da vizinhança lá, porque não tinha muro, não tinha cerca, os quintais eram todos abertos, né? E assim, a gente brincava muito sobre a luz da lua, porque na época no meu bairro não tinha energia elétrica. Uhum. Então, assim, foi uma infância muito saudável. Eu considero que a minha infância foi muito saudável. Foi difícil? Foi difícil. Sim. Mas eu acho que foi até a dificuldade que me deu a base que eu tenho hoje. Não tenho dúvida. Então, assim, pra mim foi, assim, a minha infância maravilhosa. Que lindo, que bom ouvir falar. Ouvir falar. E assim, a minha avó, Dona Jesuína Ribeiro, também. né? Jesuína Ribeiro. E minha avó era uma senhora, assim, paralítica. Ela ficou paralítica, então minha avó viveu 50 anos paralítica. E a minha avó era uma mulher que fazia muito doce. Fazia doce de mamão, fazia doce de leite. E sentadinha num banquinho de madeira, do lado do fogão, ela ia arrastando no chão, chegava lá... Não tinha cadeira. Não tinha cadeira de rodas, Isso. né? Ia fazendo os doces. Então, foi ali, olhando a minha avó fazendo doce, minha avó fazendo rosca, fazendo biscoito, eu tive aquele desejo de cozinhar também. Que nasceu, floresceu aquela vontade. Porque a minha mãe, amo de paixão, mas não é uma cozinheira, minha mãe era uma lavadeira. Sim. Então, foi através da minha avó que eu tive esse desejo, que despertou, sabe, esse desejo de... Quero fazer também? Quero aprender a fazer? Maravilhoso. Então, assim, nossa, Vovó Jesuína. Vovó Jesuína, que isso lindo, mesmo. Lindo. Olha que conexão, né? Muito. E olha como que é uma questão de honra mesmo, né? Dos seus
familiares. Olha que interessante, as coisas a gente aprende mesmo, tá na nossa essência, obviamente, mas a Óbvio. gente aprende muito com o nosso ambiente, né? E que bom. Não, Que e bom era te ouvir muito, falar era assim, com muito essa bom. alegria. Muito bom. E assim, Lindo. eu não sei se é porque eu tinha o nome da minha avó, e a minha avó, assim, ela tinha uma coisa xodó com comigo, um você. xodó. Eu Uhum. podia subir na cama, deitar no cantinho dela e tá tudo certo. Então, assim, ela me defendia muito. Conexão mesmo. Era muito forte a nossa conexão. Ah, lindo, lindo. É Adorei muito- saber essa parte da sua vida que a gente não maravilhoso. sabia, não conhecia, né? Exatamente. Porque a gente conhece a G agora, a G empresária, a G que lidera uma equipe enorme. E aí, mas nem sempre foi assim, né, G? Pra Você já tá chegar- contando aí o início, como é que foi, e não foi. E já tiveram muitos altos e baixos nesse caminho também, né? Muitos, muitos altos e baixos mesmos, e assim, muita história assim de dificuldade mesmo, sabe? De tentar empreender e não conhecer, não entender daquilo e querer fazer e não deu certo. Então conta pra gente, como é que foi essa história aí de querer empreender? Aí você já estava casada, você ainda era... Como é que é? Então, desde os meus 14 anos eu comecei a trabalhar de cozinheira. Trabalhei em cozinheira em casa de família, trabalhei de cozinheira em restaurante. E sempre tive muita curiosidade com essa história de cozinha, de gastronomia, de aprender, de fazer. E assim, recentemente, eu fazendo um autoconhecimento de mim mesma, eu descobri que essa paixão minha com comida, com cozinha, é porque quando eu era criança, a gente não passou fome, mas a gente passava muita necessidade. Às vezes vontade, né? tinha só macarrão para comer naquele dia. Então, assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, quando eu crescer eu vou ser cozinheira, porque não vai faltar comida para mim. Então, foi através disso que eu fui aprendendo. Então, assim, desde sempre, trabalhei em muitos restaurantes aqui em Divinópolis, trabalhei no rodeio, trabalhei no Parque de Exposição muitos anos lá nos camarotes, cozinhando mesmo. Então, assim, essa paixão começou assim. E quando eu conheci o Batista, eu tinha 18 anos. Eu trabalhava, jovem ainda também. eu trabalhava de cozinheira num bar e ele trabalhava de garçom. Só que ele, assim, ele já namorava uma outra pessoa, ele tinha um relacionamento. Ele já era pai de 2 filhos, mas não morava com essa mãe dos filhos dele. E passou, e a gente era só vizinho. Quando eu mais o Batista nós nos reencontramos, foi no ano de 96. No ano de 96, ele quis comprar uma lanchonete, e ele comprou uma lanchonete, e eu fui trabalhar com ele nessa lanchonete dele. Olha só. Mas assim, sempre mais dele o interesse por mim, sabe? Aquela Lógico, coisa uma mulher assim. linda dessa, né? Ele não é bobo nem nada. Então a gente começou devagarzinho, o relacionamento. Foram construindo. Exatamente. Aí a gente comprou uma lanchonete, fomos trabalhar, aí já veio João Vitor, que é o nosso filho, né? O primogênito, tem 27 anos. E eu, grávida, minha filha, lá na lanchonete, trabalhei até no dia de ganhar um menino. E assim, fazia muito sucesso. E sua comida sempre foi muito gostosa. era muito bacana, porque eu lembro do Ivan, o Ivan da The Best. Sim. O Ivan estava começando também na época, ele chegava lá e falava assim, ô Gê, passa um bife de porco pra mim. Aí eu falei, Ivan, segura o João Vitor que ele tá chorando pra mim fazer o seu bife. Então, assim, foi uma lanchonete pequena. Entrava o Júlio, da Divinópolis Calçados, vinha representantes. Ele sentava no passeio, eu fazia comida pra eles. Era pequena, mas a comida era deliciosa. Todo mundo queria provar da sua comida. Graças a Deus. Então, assim, sempre... Deus me presenteou com esse dom, sabe? Eu sempre tive uma mão muito boa, graças a Deus. E faço com amor. Pra cozinhar, e assim, e é uma paixão. A Cozinha gente pra sente, mim é uma paixão. Seu olho brilha, gente. Eu sou apaixonada mesmo. E assim, até hoje, gosto de dar meus palpites, gosto de entrar na cozinha, gosto de fazer. Então, assim, aí eu comecei lá atrás, no ano de 96. Aí a gente foi, né, com altos e baixos. No ano de 2000, assim, a gente perdeu tudo. Tudo, assim, de ficar sem nada e eu voltar a trabalhar de cozinheira mesmo. E não tinha nem casa para morar, para você ter uma noção. Aí a gente começou a pagar um aluguel. Ficou feio, mas assim, a gente perdeu e
o rombo foi muito grande. A gente não tinha estrutura, sabedoria nenhuma. Isso, talvez até por isso mesmo, o que você disse no início, né? Por falta de saber como fazer. Exatamente. Foi erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Exatamente. O que a gente fazia? Por imaturidade, por falta de conhecimento, às vezes a gente vendia bem e gastava-se muito. Sei. E às vezes não é assim que falta funciona. De planejamento. Exatamente. Sim. E a gente fez uma mudança também que não foi boa. A gente mudou de um local para outro e não teve o retorno que a gente esperava. Uhum. Então, assim, aí o sonho acabou. O sonho acabou. Aí eu fui, nós costumamos comprar um lote lá no bairro Terra Azul. E nisso eu engravidei do meu filho mais novo, do segundo filho, Carlos Eduardo. E morei com a minha sogra, e trabalhando de cozinheira, e o Batista trabalhando de churrasqueiro. Difícil. E assim, quando foi no ano de 2010, aí o sonho voltou. Aí tinha uma lanchonete pequenininha no bairro Porto Velho, e o Batista começou a namorar essa lanchonete. E eu trabalhando em casa de família. Mas a veia empreendedora, né? Ela pulsa, ela não tem pulsa. jeito. É muito, tanto sua quanto dele. É muito forte. E a gente sempre assim, o nosso sonho, será que acabou mesmo o sonho? Aí eu lembro que o moço quis vender a lanchonete para nós. Na época ele estava pedindo 5 mil reais. A gente não tinha nem 100 reais. Uhum. Aí o Batista me levou lá para conversar com o moço. Conversei e falei assim, deixa eu te falar. A gente não tem condições de comprar, não. A gente gostou, mas a gente não tem condições. Ele falou, não, eu vendo parcelado para vocês. Opa! Eu falei, opa, parcelado? Ele falou assim, parcelo de 10 vezes para vocês. Eu falei, então tá. E esse eu não posso esquecer nunca. É um compromisso meu com Deus, porque Deus é maravilhoso e foi Deus que foi trajando vida, né? Assim, a nossa história. É. Aí o moço falou que vendia, eu falei, tudo certo. Gente, e nome pra gente alugar o imóvel? Ninguém conhecia a gente. Voltamos lá, falou assim, aqui, ó, você dividiu pra nós, mas a gente ainda não vai ficar porque a gente não tem ninguém pra ser avalista nosso. Ele falou, não, pode ficar o aluguel no meu nome, não tem problema. Gente, mas que bacana. Aí eu falei... Quando tem que ser? Como se diz, quando é Deus que coloca... É verdade, é. Aquela frase que você fala, coloca o pé que Deus coloca o chão. É verdade. É isso. Aí eu falei com o Batista, então agora não tem jeito de fugir. Nós vamos ter que encarar isso aqui. Não tem jeito de fugir, já vendeu parcelado. O aluguel vai ficar no nome dele. Ok. Aí cheguei perto da minha tia, falei com ela, a senhora me empresta um dinheiro para eu começar? Ela falou, quanto você precisa? Eu falei, 3 mil. Ela falou assim, eu só tenho 1.500. Eu falei, tá bom. Aí nós perguntamos para o moço quanto que ele vendia. Ele falou assim, o dia que eu vendo muito bem, eu vendo 150 reais. Eu falei, tá bom, se a gente conseguir, se o movimento não cair. E lá era uma lanchonete que fazia pastel, salgados. Aí nós começamos no dia 2 de maio de 2010. Aí eu pedi folga à minha patroa para ficar lá nesse dia. Fiquei e fiz PF. Além do salgado. Nós vendemos... A alma da cozinheira não deixou ela... Exatamente. Nós vendemos R$222. Eu fiquei de boca aberta. Falei, gente... Muito mais do que a meta do cara quando ele batia. Exatamente. E ali a gente foi começando. Aí foi uma injeção de ânimo, né? Um combustível e tanto. É isso, isso. Exatamente. Aí pedi conta, fiquei de aviso. Claro. Mas eu vou te contar, nada é fácil. Não, não é mesmo não. Aí nós começamos no dia 2 de maio. No dia 21 de agosto, eu tinha pego R$1.000 emprestado com uma amiga para fazer uma compra grande, porque a gente pegou... para fornecer marmita para a terraplanagem que ia ser as casinhas lá do Elizabeth Nogueira. Era uma coisa grande. Era uma coisa grande, para mim era muito importante, porque eu ia levar as marmitas, almoço e janta. Era uma oportunidade de dar um salto mesmo. Todos os dias, inclusive no domingo. E no dia 21 de agosto, eu apertada lá na cozinha, sozinha, só eu, porque a gente não tinha condições de ter funcionários. A lanchonete pega fogo. Pega fogo em tudo, e eu fiquei 10 horas da manhã, eu fiquei paralisada olhando o fogo,
queimou o meu rosto inteiro, meu rosto queimou, meu cabelo, cílios, sobrancelha, meus braços. E eu só sabia pensar... Nossa, que provação. Eu só pensava assim, nu, eu peguei o dinheiro emprestado, R$1.000, queimou tudo, acabou tudo. Né, Gê? Na segunda-feira, aí chegou uma amiga minha, pegou as panelas, falou, não, vou fazer essa comida lá em casa e vou levar as marmitas para você pode ficar tranquila. Sargento da Polícia Militar, não era cozinheira. Falou, vou levar as marmitas para você. E eu com o rosto todo queimado e a lanchonete queimou tudo. Era um cômodo bem pequeno. Aí na terça-feira eles limparam tudo e eu fiquei em casa. O meu rosto, você não tem noção do meu rosto, o que é que virou o meu rosto. Na quarta-feira... Nossa, gente, é muita aprovação mesmo. Na quarta-feira, onde eu estava? Na cozinha? Na cozinha. Mesmo queimada? Toda queimada, com uma touca, uma máscara só com o olho. Quando eu abria o forno para tirar os pão de queijo lá, assando, aquilo ardia. De chorar. Mas eu precisava trabalhar. E o interessante é que nós tínhamos feito compra no Marte Minas no domingo, à tarde, né? E o incêndio foi na segunda. Só cozinhou os ovos que tinha lá na cozinha. Não derreteu uma vasilha de plástico, não derreteu uma garrafa de PET de óleo, não derreteu um pacote de arroz. Deus colocar na mão. Nada. E assim, e o interessante é que as pessoas, o dono que me vendeu, estava lá reformando, colocando azulejo, tirando as coisas, para a gente poder trabalhar na quarta-feira. Que lindo isso, gente. Que lindo isso. Então, assim, foi... E nessa semana, foi uma semana terrível, porque eu queimei... É a solidariedade mesmo das pessoas, das né? pessoas. E eu queimei. A senhora que eu trabalhei na casa dela durante 10 anos faleceu na quinta-feira. E como eu fiquei cuidando dela 10 anos, a irmã dela me liga e fala, Gê, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei onde estão as coisas da Arminda. E eu toda queimada, indo pro velório e ajudando ela com a documentação. Momento difícil, mas esse realmente foi brabo. E quando foi no sábado, passa um SAMU na porta da lanchonete. Gente, e o meu rosto descascando, a gente fica, né, com aquelas... uma imagem horrorosa, né? Machucado, ferido. E era o meu sogro, que tinha acabado de falecer. Ah, não, Curuz, gente, que Curuz. Foi uma Curuz é muito mineiro, né? Mas Curuz. Mas é Curuz mesmo. E foi assim, foi uma semana do dia 21 ao dia 27 de agosto, foi uma semana assim... Muito terrível. Punk, muito pesada, muito braba. Pesada. E eu não tive tempo nem de curtir a minha queimadura. Você né? não Um tempo rosto nada. queimado, eu não Sofrimento tive. não tinha tempo não, ali, tive não tinha tempo para isso. Então, assim, aí nós ficamos um bom tempo. Aí teve um dia que chegou uma pessoa lá na lanchonete e falou comigo assim, você quer me vender essa lanchonete? Aí as coisas começaram a fluir, Fluiu, né? deu tudo movimento certo. normal e tal. E aí a pessoa queria comprar. Queria comprar, porque foi uma pessoa que trabalhou comigo 3 dias, achou um movimento muito bom, porque eu vendia 70, 80 pratos numa lanchonete que só tinha 6 lugares. Realmente. Então, assim, bombava mesmo ali no Porto Velho, era uma coisa maravilhosa. E na esquina onde foi o bar dos Sastifas, há muito tempo, era uma borracharia. Uhum. E eu tive sempre um sonho, assim, de ter um restaurante grande. Claro. Né? Claro. Queria fazer, adorava fazer minhas coisas. Uma cozinha maior, né? Aí, melhor. Esse menino chegou e falou assim, Gê, você quer vender aqui a lanchonete? Eu falei, vendo. Ele falou, por quanto? Eu não esqueço. Eu falei, 25 mil. Ele falou assim, você tá doida? 25 mil? Aí eu fui até um pouco grossa com ele, hoje a gente conversa, de vez em quando a gente brinca, que eu falei com ele assim, tem uma placa de vende-se lá fora? Ele falou assim, não. Eu falei, então, eu não estou vendendo. Então é o preço que eu for. Você tá querendo comprar. E o moço foi embora. 2 dias depois ele chegou lá com 25 mil reais. Mas ele queria mesmo aquele movimento pra ele. Aí eu, oi? Que maravilha. Tá tudo certo. Fui pra minha casa e falei, e agora? Eu tinha que dar a palavra, né? Já tinha vendido, então tá tudo certo. Aí fui fazer as marmitas na minha casa. Aí um belo dia o Fernando chegou e falou assim, Gê, a borracharia desocupou.
você ainda tem vontade? 3 meses depois, você ainda tem vontade do restaurante? Demais. Eu falei, tenho. Ele falou assim, então vamos. Tá na hora. Aí era uma borracharia. Teve que adaptar tudo, fazer uma Adaptar, obra. reforma. E a gente gastou-se um dinheiro que a gente não tinha. Deus é maravilhoso, porque surge assim do nada. E aí a gente foi. E o moço da lanchonete, infelizmente, ele não conseguiu. Romper daquela forma. Não conseguiu. Mas é porque aquele tempero era seu. Era meu, né? aquele lugar era meu, né? Isso. Aí a gente foi lá pra esquina e assim, era maravilhoso. Você vê fila no restaurante, assim, as pessoas esperando para sentar, para comer. Um restaurante simples. Gratificante Nossa, demais, é maravilhoso. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe, Renata? Eu tenho muito orgulho, disso. Essa sua história, Gi, ela é tão rica, uma trajetória tão rica, e é uma trajetória parecida com de muitos, milhares de pessoas. E é um exemplo mesmo, assim, de resiliência, de dedicação, porque Exatamente. como você disse, não é fácil, ali sozinha, trabalhando, pegando um trabalho maior, né, assim, dando o passo maior mesmo, para você cumprir com aquilo que você prometeu, com aquele trabalho que você prometeu. Então, assim, é resiliência, é dedicação, é merecimento. Exatamente. Tem que ter orgulho mesmo. Eu sou grata demais a Deus, porque quem conhece a G hoje, né? Vê a G aqui arrumada, não era bonita, essa G. empresária, numa fase boa, próspera. Exatamente. Mas é o que eu disse, mas vale por causa do merecimento também. Exatamente. Tem muito trabalho ali atrás. A gente morava lá no bairro Terra Azul. Então a gente tinha um Fitin 147. Aí os meus 2 filhos, eu saía de casa com os meninos 5 horas, 5h30 da manhã. E eu trabalhava o dia todo. O meu filho, o mais velho, ele fritava os pastéis. O menino ia para a escola. O Roberto hoje ainda conversa comigo, o diretor da escola. Ele passava tanto desodorante para ele não ficar cheirando pastel. Pra não ficar com cheiro de pastel. Seus colegas diziam, falavam lá, vem o pasteleiro lá, vem o menino com cheiro de pastel. Dormia. Perdeu um ano porque dormia. O outro mais velho forrava um papelão no chão da cozinha, o mais novo, para dormir. Para dar uma cochilada. Então, assim, era longe a gente... E às vezes, assim, o carro dava problema. E já aconteceu muitas vezes, assim, eu vendia o PF, eu tinha carne e verdura lá para vender para o cliente, mas na minha casa, para eu e os meus filhos e o meu marido, a gente comia arroz e feijão. Aí, às vezes, o meu filho olhava e falava assim, mãe, não tem carne? Mas lá na lanchonete tem. Mas aí eu tinha aprendido com o tombo que eu levei lá atrás, no ano de 2000, eu aprendi que eu não podia tirar tudo. A gestão era diferente. Era diferente. Então, assim, aí a gente ficou lá no Porto Velho. Quando foi no ano de 2018... Bem mais recente agora, né? Apareceu uma nova oportunidade. E eu sempre quis um restaurante no centro. Porque lá no Porto Velho foi muito bom. Você foi progredindo. Gratificante, mas, por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças, lá não tem comércio, não tem lojas, então o movimento era menor. Né? Cai o movimento no final de semana. E eu sempre quis, assim, ter uma coisa, que eu tivesse um movimento, assim, de festa, de Dia das Mães, de restaurante lotado. Aí apareceu a oportunidade de comprar o restaurante que a gente está hoje, na Rua São Paulo. Na época, eu lembro que a proprietária pediu um valor de 300 mil. E eu tinha reformado, então a gente estava caminhando, eu tinha mudado para o Porto Velho, já estava progredindo devagar. E a gente não tinha os 300 mil. Aí não dava negociação. Aí depois passou para 200, aí ela falou que tinha outra pessoa interessada. Se tem outro interessado. Aí eu lembro que um dia ela me chamou de tarde, eu e o Batista, para a nossa conversa. E eu estava tomando banho. Aí eu falei, Senhor, o Senhor conhece as minhas condições. O Senhor conhece o meu sonho. Então, assim, se o Senhor estiver nesse negócio, tudo vai dar certo. Se for para ser, vai ser hoje. E nós encontramos até uma coisa de batata que tinha ali na 7 de setembro. E a gente sentou lá e ela falou assim, hoje é o nosso último encontro, vai ser definitivo. Falei, tá. Aí eu perguntei para ela, o Batista perguntou, quanto você quer agora? Aí ela falou assim, 90 mil. Aí o Batista falou assim, não, nós não temos esse valor. Aí eu falei com ela assim, 70. Você aí também é boa de negócio, hein? Aí ela pegou na minha mão e falou, então tá fechado, 70 mil. Tá bom.
Aí nós saímos, o Batista, você é louca? Eu falei, por quê? Ele falou assim, já não tem 70 mil. Ah, mas vai... Eu falei, verdade, a gente não tem, mas nós vamos ter. Renata, as coisas de Deus é incrível demais. Aí eu lá no restaurante do Porto Velho, aí eu tinha um funcionário muito bacana, brinquei com ele, falei, você tem 100 mil para me emprestar? Ele falou, tenho. Eu falei, você tem 100 mil para me emprestar? Tenho. Uau! Aí eu falei, nossa. Ele falou assim, não, amanhã eu pego para você. Peguei os 100 mil dele, paguei os 70 mil para o proprietário, fiquei com 30 para fazer a reforma do restaurante. A reforma do... Aí, né, o Anizinho, aí eu já tinha, nessa época eu conheci o Anizinho Rachid me apresentou o Luciano Esbampato para fazer o projeto, aí eu tô assim, não, vai ficar lindo, maravilhoso, e vamos trabalhar. Aí, a reforma que eu achei que ia ser 45 dias... Doce ilusão, qualquer reforma, gente, é um bolo, assim, que vai aumentando um ciclo sem fim. Foi 3 meses. E a gente tinha 30 mil, né, para reforma. O restaurante ficou em 623 mil reais. Não devo nada disso, dessa reforma, nada. Então, assim, é tão incrível, é tão incrível. Aí eu via esse movimento do Dia das Mães, as lojas cheias, o restaurante cheio. E o coração pulsava. E assim, e eu queria trabalhar na minha cozinha, eu queria ficar lá dentro. Aí as pessoas, Gê, você tem que administrar, você não pode mais ficar ali dentro da cozinha. É, porque também não tem como a gente servir a 2 senhores, né, Gê? A gente ocupa um espaço só. Por mais que você queira liderar toda a equipe, a gente tem que aprender que a gente precisa de ter demandas ali, a gente tem que delegar função. Senão não cresce. Então, e assim, pra mim, o delegar é muito difícil, é muito ser mais duro. Agregadora, né? Porque... E até pela sua história Exatamente. mesmo, assim, a vontade de estar perto, de acompanhar tudo ali e tal, né? De ter certeza, né? De ter certeza, você falar pra mim, Gê, como que faz essa empada? E eu poder te falar com propriedade o que é aquilo, porque eu sei o que é aquilo. Mas isso é um exemplo também para seus funcionários, né? Isso aí é o aprendizado que eles têm com você. Por isso que você consegue liderar uma equipe tão grande, ter mais de um restaurante hoje e tudo mais. Agora conta, e aí pronto, aí foi progredindo. Aí foi progredindo. E aí fiquei ali, tava quietinha ali na rua São Paulo, e assim, o sonho... É incrível, porque o sonho não para, né? Não, a gente claro fica que assim... não. Que bom que não para, porque senão nós íamos parar ali, estacionar e pronto, acabou, virar rotina, aí fica muito chata a vida. Então, e hoje eu olho para a minha vida, Renata, eu olho assim com uma gratidão tão grande, porque eu comentei com você que eu queimei o meu rosto, se você procurar uma cicatriz aqui, você não vê, Deus não deixou uma cicatriz. Tem pouquíssimas no meu braço, mas no meu rosto Deus não deixou essa cicatriz. É um presente mesmo. Então, assim, é maravilhoso. Você é muito protegida, mas você é uma mulher de muita fé. Sou. Gê, você sempre trouxe isso com você, né? Essa dedicação, essa verdade. Você sabia que você ia ter essa recompensa, essa troca, né? Sabia, assim... Acreditava sempre. Eu sempre acreditei que eu podia ser uma pessoa melhor, eu poderia ter um futuro melhor, que eu podia fazer diferente se eu corresse atrás das minhas coisas, né? Não dá para você ficar sentada esperando. E assim, uma coisa que eu ficava um pouco preocupada, porque como eu te falei lá no início, minha mãe teve muitos filhos, então eu não tenho um grau de escolaridade. Então, assim, o que eu aprendi ali, fazendo com a vida mesmo, batalhando e correndo atrás das... Errando e acertando. Errando e acertando, eu de cozinheira e de salgadeira, e o Batista de churrasqueiro, porque no início a gente não tinha funcionários. Então mão na massa mesmo. A gente trabalhava mesmo, a gente ia fazer salgado. E assim, e o Batista é maravilhoso, as coxinhas que o Batista faz é maravilhosa. Ele também tem uma mão maravilhosa, né? Mão então, boa. assim, então não tinha como dar errado mesmo, não gente. Não tinha. E assim, nós dois, sem o estudo, sem formação, com o estudo muito pouco, mas assim, com a vontade de crescer, a vontade de fazer diferente, a vontade de ser diferente. É isso que vale. E eu falo muito com os meus filhos assim, gente, não é o ter, é o ser.
Não adianta você ter e não ser... Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, mas eu não sou nada, eu não tenho educação, eu não tenho uma história. Eu não vale de nada. Entendeu? Então eu é muito superficial. Exatamente. Então eu acho que o ser é muito importante. Com certeza. E eu assim, eu amo de paixão a minha cozinha, eu amo mesmo cada um dos meus funcionários. E assim, eles conhecem a paixão que eu tenho. Então assim, eles se dedicam. É maravilhoso ver, é maravilhoso você chegar lá e ver aquele buffet lindo, sabe? Assim, e eles se preocupam em fazer o melhor. Então, assim, e eu me preocupo em chegar e falar, gente, vocês brilharam. Isso tá maravilhoso. Reconhecimento, exatamente. Né? Quem não quer se fazer as coisas bem feitas, né? Se a gente se propõe a fazer, a gente faz o melhor que a gente pode. Exatamente. Mas o reconhecimento também ele é muito importante. E, assim, ele incentiva. E você saber que você depende do outro. Claro, é isso, é aquilo que eu estava te falando, delegar. Porque hoje você tem um restaurante, vamos contar, né? Muitas pessoas sabem, mas algumas podem não saber. Hoje ela tem um restaurante enorme, a maior churrascaria da nossa cidade. Nossa cidade tem quase 300 mil habitantes, enfim. É o Batista Churrascaria Sal e Brasa, né? Exatamente. Corrija se eu estiver errada. Tá certo, Tô isso certa, mesmo, né? certíssimo. E é enorme. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. Vamos colocar o arroba aqui lá do Batista? Bom. Vou pedir a edição para colocar, para que quem não conheça já entra no Instagram, já vai conhecendo. E tem promoções maravilhosas e a carne também é deliciosa. Né? Eu adoro, eu sou suspeita, eu gosto mesmo, de verdade. Mas aí conta, é isso. Hoje você tem aquele buffet enorme, com uma casa gigantesca, né? Assim, linda. E assim... É tão gratificante, Renato, porque assim, a gente sempre pensa grande, você pensa em crescer. E dá certo. Né? Mas assim, hoje eu olho para o meu restaurante, às vezes eu atravesso a rua e fico do outro lado, admirando mesmo, porque assim, e nunca vou me cansar de agradecer a Deus, e olho e falo, gente, como que Deus é maravilhoso. Olha que casa linda, porque é um restaurante lindo, é um restaurante maravilhoso. Todos os dois são assim, são os meus filhotes. São os meus filhotes e assim, e eu sou grata porque tudo que eu tenho é do meu trabalho, é dos restaurantes que a gente conseguiu. Então assim, uma menina que nasceu numa casa de 7 irmãos. Hoje eu conheço muito do Brasil. Eu tenho minha carteira de motorista, eu viajo de avião. Então, assim, quando a minha mãe hoje ela vai fazer 80 anos, a minha mãe fala assim, minha filha. Que máximo! Minha mãe fala assim, como você cresceu, como que as coisas deu certo para você, como que você correu atrás de tudo. Mas eu nunca preocupei, assim, de trabalhar sábado, domingo, feriado, dia, noite. Às vezes a pessoa me pedia para fazer um jantar, eu já estava apertada, mas eu sempre pegava, eu sempre dava o meu jeitinho para atender o cliente. E eu gosto muito, assim, de conhecer o meu cliente, de perguntar o nome. Às vezes ele some, de me preocupar, por que você sumiu, aconteceu alguma coisa. Então, porque a gente precisa dos nossos clientes, e assim... E esse retorno também é importante, né? Para ajustes mesmo. É uma peça, assim, fundamental, eu acho, assim, você ser o seu negócio. Não é você ter, não é a GT o restaurante. Perfeita a sua eu colocação, sou é o restaurante. Entendeu? Então, assim... Não dá para dividir a G e os restaurantes, né? Não assim, dá. Faz parte. Faz parte. A sua alma tá ali. Exatamente. A gente percebe isso. Então, assim, não, eu sou apaixonada. Sou apaixonada pela minha profissão. É muito generoso da sua parte, assim, essa sua doação, né? Porque às vezes, assim, a gente vê várias pessoas, pode acontecer, e não tá errado, porque cada pessoa funciona de uma forma e é feliz de uma forma. Mas às vezes a pessoa consegue realizar, tá mais próspera, tem mais, se tornou um empresário bem-sucedido, e dá uma afastada, fica só no gerenciamento, tudo. Não, seu não. Você tá com a mão na massa, às vezes a gente chega e você tá lá na cozinha. Exatamente. Né? E assim por diante. Eu gosto. Maravilhoso. Eu não consigo ficar só na administração. Eu tenho que participar. Eu vou no bar, eu ajudo, eu lavo o copo, eu faço as marmitas do iFood, tá apertado, eu tô lá fazendo meu iFood. Então, assim... Para mim isso é gratificante, não é vergonhoso a G trabalhar. Então, para mim, para mim é gratificante demais. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou hoje. E assim,
saber que os méritos que a gente tem com os próprios esforços da gente, com o trabalho das mãos, né? Eu falo muito com os meus filhos, gente, nós não conseguimos nada de graça. É trabalhando, você tem que correr atrás. Verdade. E assim, com a sua verdade, né? Sem passar por cima de ninguém, sem maltratar ninguém. É muito bom te ouvir falando isso. E olha como que isso serve de aprendizado para mim e para tantas outras pessoas também que estão nos assistindo, que estão, às vezes, numa situação, numa fase de falência, de desistir, né, daquilo. Por mais que seja dolorido e difícil, né, Gê? A gente precisa de tentar galgar, dar um passo adiante, porque todo mundo passa por perrengues, gente. Uns passam um pouco mais, outros passam um pouco menos, uns nascem numa oportunidade um pouco melhor, outros menos, mas sempre tem as curvas e as subidas, os picos e os vales. Exatamente. Não tem ser humano que esteja aqui que não vai passar por isso, né? Então a gente também tem que saber lidar com isso. Para não se entregar, às vezes, numa tristeza. Ai, agora eu vou abrir mão disso totalmente. Não, não vai dar certo, não é pra mim. Não, tem que ter fé. Renata, assim, eu tenho muita fé. E no ano de 2021, na época do Covid, né? Sim, que então, foi difícil demais para a área gastronômica, exatamente. Muito difícil. Eu tinha 18 funcionários, eu tive que mandar 8 funcionários embora com o coração na mão. Ninguém passou por aquilo ali, gente, ileso. E assim, na época do Covid, para mim foi muito difícil. Eu perdi uma irmã de Covid. O meu filho gostava muito da minha irmã e a história da minha irmã não vou pautar agora. Mas foi uma história assim, muito difícil da morte da minha irmã. O meu filho teve uma depressão e o meu chefe de cozinha teve um acidente e quebrou as 2 pernas. E a minha saladeira que trabalha lá há 30 anos naquele lugar teve um câncer. E, foi assim, muito pesado. Foi, e eu tinha uma festa, ele sofreu um acidente no dia 11 de dezembro, eu tinha uma festa de 120 pessoas no dia 15. Eu pensei, e agora? Falei, e agora? Vai dar certo. Trabalhar, vamos trabalhar. Então, assim, passei momentos difíceis, muitos momentos difíceis, mas nunca, em momento algum, eu pensava em desistir. Eu sempre pensava, amanhã vai ser melhor que hoje. Então, hoje vou fazer 53 anos, eu não tomo nenhuma tarja preta. Você toma remédio, você tem depressão? Não tenho depressão. Gosto muito de tomar uma tacinha de vinho à noite. É o melhor remédio! E você toma uma tacinha de vinho e relaxa. Exatamente. E amanhã, e o diálogo é muito importante. Sim. Já tive muitas dívidas? Já. Eu vou falar a verdade, conversar com o meu fornecedor. Estou passando por uma fase difícil. Parcela para mim, posso te pagar devagar. Você continua me fornecendo. Então, assim, nessa minha jornada, nessa minha caminhada agora de 14 anos, eu tenho parceiros que a pessoa pode chegar lá e me oferecer o mesmo produto mais barato. Eu não troco os parceiros, porque no momento mais difícil, eles estavam junto comigo. Porque eu passei... São parceiros. Passei muitos momentos assim de dificuldade mesmo com a pandemia, né? Com muita coisa e a gente muito inseguro, né? Claro. Mas assim... Rompeu. Passou. Então, nada melhor do que um dia depois do outro. Ah, que linda essa E, sua assim, frase. E não no final, desistir. Você tem razão, nada melhor do que um dia após o outro. Exatamente. Perfeito, maravilhoso. Gê, deixa eu te contar, eu ficaria aqui o resto da tarde toda te ouvindo, porque a sua história é realmente uma trajetória rica demais, a gente aprende e é gostoso te ouvir, porque esse seu brilho no olho, essa verdade que você traz e essa generosidade mesmo de se abrir, de contar, de ensinar, né? Você falou, Renata, eu tenho pouco estudo, você tem muito a ensinar. Você tem muito a ensinar pra gente. Ah, obrigada. Não, e é uma grande verdade mesmo. E é isso, é ser, não é ter, é ser. Exatamente. Adorei isso, adorei. Pode ter certeza que eu vou levar isso aí pro meu dia a dia. Porque eu tenho essa consciência, mas hoje me tocou de uma forma diferente. Que bom. Me tocou de uma forma diferente. Eu fico feliz. Te agradeço. Gê, aqui no De Prosa tem 2 momentos importantes e agora vamos a um deles. É o corte e o close. O que eu quero que você conte pra gente? Você já contou um monte de coisa aqui. De passagens difíceis e tudo mais, mas eu quero que você dê um corte, algo que aconteceu que você não queira que aconteça mais, e depois eu quero um close, algo que você se orgulha, você também já nos deu vários exemplos aqui, mas alguma coisa especial que você queira enaltecer, trazer aqui para o nosso palco, para visibilidade, para os holofotes.
Vamos pro corte primeiro. Vamos pro corte. Então, o que eu corto e que eu não quero que aconteça mais e eu faço de tudo para não acontecer mesmo. É o trabalhar sem pensar e o achar que você pode gastar tudo. Perfeito. Não é assim que funciona. Então, esse é o corte. Não trabalhe hoje pensando assim que eu posso gastar tudo que eu tenho. A gente tem que cortar isso da nossa vida, porque a gente precisa de muito pouco para a gente ser feliz e para a gente conseguir romper. Progredir, né? Exatamente. Então, assim, isso eu corto da minha vida, o achar que eu cresci muito, que eu tô muito grande. Maravilhoso, ensinamento lindo. Amei esse corte. É isso aí, tudo tem que ter gestão, tudo tem que ser programado. Concordo com você plenamente. Vamos ao close? O close, nossa. Faz um close bem bonito pra gente. E o close é assim, é essa alegria que, o que eu quero enaltecer é esse dom que Deus me deu, sabe? De cozinhar, de poder fazer e assim, e agregar isso nas minhas empresas hoje, no meu restaurante. Então, assim, o enaltecer é não tirar as mãos nunca da cozinha, não tirar meus pés da cozinha nunca. Eu não quero nunca tirar os pés de lá. Eu quero crescer, mas com os pés lá e assim, porque é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Que lindo. Então eu não consigo. Aqui, já vai chorar. Eu não mas consigo. Tá certo, é sua verdade. Eu não Deixa imagino vir a emoção. a minha vida assim, sem uma cozinha. Que Entendeu? lindo isso, já amei esse close, lindo demais. E é isso também que dá orgulho, assim, na sua turma, na sua equipe, de trabalhar junto com você, porque essa verdade é muito linda. Verdade. É sua essência, a gente percebe no dia a dia, lá eu já tive a oportunidade de te ver ali com a mão na massa no seu restaurante, e agora aqui é verdadeiro, é lindo. É de verdade. Gê, então agora vamos ao nosso brinde pra gente selar essa conversa sensacional. Não canso de te ouvir, aprendo sempre com você. E aqui a gente tem um momento, né, de trazer o vinho. Algumas pessoas que já nos assistem conhecem, sabem que a gente sempre faz o brinde, mas tem outras pessoas que não. E eu tinha pensado, como é que eu vou trazer o vinho pro De Prosa, gente? Brindar, mas tem que ter um motivo para brindar. Então eu sempre gosto de trazer um vinho que tenha alguma relação, alguma coisa a ver ou com o assunto que nós estamos tratando ou com a pessoa que é o meu convidado do dia. E para você, eu escolhi hoje um vinho Malbec, que é um vinho de origem francesa, mas que se deu muito bem na Argentina. Então os hermanos produzem esse vinho maravilhosamente bem. É um vinho de cor mais escura, né? Até um pouco violeta, assim. Ele é um vinho muito frutado. Principalmente os argentinos são mais frutados, porque eles trabalham muito nessa parte da vinificação para trazer um vinho mais leve. Mas ele pode ser também um vinho passado por barrica, um vinho um pouco mais potente. Mas ele é muito equilibrado. Eu gosto muito do Malbec porque ele é muito equilibrado, tanino equilibrado, ele é um vinho suave, é um vinho até perigoso. Eu costumo chamar de vinho perigoso porque a gente bebe, assim, horrores. E eu se amo. deixar, também adoro. E ele é um vinho que harmoniza muitíssimo bem com várias carnes, com massa, com um molho mais... Você é melhor que eu, vai saber disso, um molho vermelho mais pesado, mais tomatudo mesmo. Mas o grande lance é que ele combina muito com carnes assadas, com churrasco. Eu não podia servir outro vinho para a rainha do churrasco que não fosse um Malbec, né? Um Malbecão aqui. Então... Quero realmente te agradecer, vamos pegar aqui a nossa taça, te agradecer a sua disponibilidade, a sua alegria, a sua verdade, a sua generosidade e fazer um brinde ao seu sucesso, à sua vida, à sua trajetória e te desejar sempre muitas bênçãos e mais sucesso ainda. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigada por esse momento, por poder permitir que eu compartilhe a minha história, porque muita gente vai conhecer a Jesuína através dessa história de hoje, porque muita gente acha que a G, né, a G do restaurante. Exatamente, porque ganhou-se uma notoriedade, Exatamente. né? E é isso mesmo, quando a gente está em alta, a gente ganha mais notoriedade, mas é muito importante a gente contar tudo que veio por trás disso. Exatamente. E tudo isso que foi vivido até que você chegasse aqui onde você está. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Vamos agradeço. provar o nosso vinho? Vamos embora. Para ver se está gostoso? Vamos ver. Muito bom. Tá gostosinho mesmo, hein? Muito. Maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá frutado. Tá delícia.
Paladar Mais um maravilhoso. brinde? Mais um brinde. A nós. Saúde a nós e a todos vocês. Gente, nós vamos ficar por aqui, nós vamos comer aqui esse petisquinho, tomar o nosso vinho, conversar um pouquinho mais e a gente se vê no próximo De Prosa. Tchau, tchau! Tchau.